Olá meninos e meninas, jovens do Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Geraldo Filho e criei aqui esse canal Escreva Bem para poder compartilhar uma série de conteúdos com vocês. E na aula de hoje a gente vai ver 6 classes de palavras, aquelas que variam. Mas antes, uma delas vai soltar a vinheta e logo em seguida a gente começa. Jovens do Brasil, então vamos começando aí com a primeira delas, aquela que dá nome às coisas, que é o substantivo. Isso mesmo, o substantivo masculino, substantivo feminino, concreto, abstrato. Ele tem como finalidade dar nome. Sendo assim, o substantivo comum é aquilo que nomeia as coisas do dia a dia, objetos, lugares. Já o substantivo próprio, ele dá nome aos lugares, ele dá nome às pessoas. Já o substantivo abstrato é aquilo que revela uma emoção, é aquilo que revela uma concepção que está no imaginário, diferentemente do substantivo concreto, tudo bem? Já no substantivo concreto é aquilo que é tátil, ou seja, que você consegue tocar. E nós temos uma série de outros substantivos aqui, mas hoje é para vocês saberem aquelas classes que variam. E a segunda, a gente vai falar dos adjetivos. E o adjetivo, ele está aqui principalmente para caracterizar o substantivo. Isso mesmo, você dá uma característica, não é? Então, o adjetivo, ele também vai variar em gênero, ele vai variar em número e vai também variar em grau. Por isso, existem os graus de comparativo no adjetivo também, tá certo? E agora, nós vamos preparar para aumentar a nossa lista aí e vamos falar dos pronomes. Os pronomes, eles são uma lista de 7 pronomes. Eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo, mas vamos falar um por um aí. E o primeiro deles é o pronome pessoal. O pronome pessoal, ele diz sobre aquele que está falando ou aquele de quem se está falando no discurso. Primeira, segunda, terceira pessoa. Tanto no masculino, tanto no feminino, tanto no singular quanto no plural. O segundo é o pronome possessivo. O pronome possessivo, como ele já indica, ele indica posse, propriedade, de quem você está se apropriando. Um outro pronome muito recorrente também, esse eu já falei numa videoaula que está aqui, que é o pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo, ele é utilizado para demonstrar algo numa posição do texto ou numa posição geográfica, sendo que o este é o mais próximo, o esse é o meio termo e o aquele é o mais distante. Beleza? Tranquilo? Um outro pronome que eu também já falei nesse mesmo vídeo aqui, que eu já havia apontado no card, é o pronome relativo. O pronome relativo é para retomar algo ou alguém que já foi mencionado no texto anteriormente para evitar aquela grande repetição. Tranquilos? E agora nós temos o pronome indefinido. Este, veja bem, grife aí, aproveite, pegue seu caderno e anote. Evite de usar o pronome indefinido na sua redação. Por quê? Porque o pronome indefinido, ele indica incerteza. Se você está num texto dissertativo, ou seja, você está dissertando, é importante que você evite a incerteza e é bom que você marque a precisão, o domínio daquela informação, beleza? Um outro pronome aí é o pronome de tratamento. O pronome de tratamento, ele tem como finalidade se referir a alguém, tá? Isso é a característica mais importante aí do pronome de tratamento. Ao passo que nós temos agora o pronome interrogativo. O pronome interrogativo, ele é usado para quê? Para fazer perguntas diretas ou indiretas acerca de uma frase, beleza? E agora eu queria trazer uma discussão para você aí sobre o pronome neutro. O que vocês acham disso? Vocês acham correto a gente escrever todes, todas, todes? E aí? Porque algumas pessoas dentro do nosso movimento LGBTQIA+, que elas não se definem como binário, né? Seja masculino, seja feminino. E aí, essa pessoa, qual é o correto, né? Isso eu aprendi também com as minhas alunas, que o mais aceitável, até por uma questão de inclusão, porque o celular não reconhece na hora de ler quando você escreve com X ou quando você escreve com arroba. Mas é importante ressaltar que a gramática normativa brasileira, ela não aceita o pronome neutro, tá? Como uma escrita oficial, como uma escrita padrão. Portanto, se você vai escrever um texto oficial, você tem que escrever todos, você tem que escrever todas.
não há ainda essa brecha. Lembrando que a língua, não só a língua portuguesa, a língua ela é um instrumento vivo de comunicação. Portanto, é possível que lá na frente nós encontremos esse reconhecimento da gramática normativa aceitando esse pronome neutro. Beleza? Tá certo? O que você acha dessa ideia? Acha isso inclusivo? Acha isso importante para a amplitude do debate quanto à questão de gênero ou isso não faz diferença para você? Deixa aqui nos nossos comentários que a gente vai ampliando esse debate. Agora vamos para aquela classe de palavras que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Isso, gente, no princípio era o verbo. O verbo que indica ação, ou estado ou fenômeno da natureza, e ele tem 3 conjugações. A primeira conjugação terminada em AR, a segunda conjugação terminada em ER ou OR. Lembram lá dos verbos supor e compor, por exemplo? Então, nesse caso, eles terminados em OR são também da segunda conjugação. E o da terceira conjugação, os verbos terminados em IR. E lembrando que eles variam também em tempo, presente, passado e futuro, e também em modo, o modo subjuntivo que indica indecisão, incerteza e é mais comum, por exemplo, na arte, na música, na poesia, os verbos do indicativo que indicam certeza e os verbos do imperativo, no modo imperativo. No modo imperativo eles indicam ordem, tá? E onde isso é muito comum? Na publicidade. Então, eu já fiz um vídeo sobre publicidade, tá aqui em cima, e falando em publicidade, eu gostaria de pedir para que você participasse do nosso canal lá no Telegram, onde eu posto todos os dias, às 13 horas e às 17 horas, notícias, para que você possa aumentar o seu repertório sociocultural. E também, se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever agora, deixe o seu like aqui, isso é muito importante para a gente. E mande para o seu colega lá, perceberam o exemplo? Mande, curta, inscreva-se. São verbos do modo imperativo, tá legal? E aí, uma outra parte dentro do verbo que vocês vão perceber é a transitividade. Isso, gente, isso mesmo. Verbo transitivo, verbo intransitivo. E o verbo intransitivo é quando ele tem sentido completo. Ou seja, ele não precisa de outras palavras de complemento depois dele para que ele expresse um sentido completo. Já os verbos intransitivos são aqueles verbos que precisam de complemento. E aí nós temos 2 tipos de complemento. Nós temos o verbo transitivo direto, é aquele que se liga ao seu complemento sem a preposição. E nós temos também o verbo ligado ao seu complemento através de uma preposição. Eu vou deixar uma lista aqui na descrição desse vídeo com esses exemplos de verbos transitivos e intransitivos, mas também exemplos de preposição para que vocês possam ir estudando, anotando aí no caderno de vocês e aumentando o conhecimento de vocês de língua portuguesa, dessa tão linda, amada, idolatrada língua que nós usamos no nosso dia a dia para nos comunicarmos, certo? Beleza? Então vamos em frente. E agora nós vamos falar sobre o artigo, isso mesmo, o artigo que tem como função definir ou indefinir um agente. O artigo definido, que é o masculino ou o feminino, ele pode ser singular ou ele pode ser plural. E o artigo indefinido, a mesma coisa. Uma, uns, umas, ou o, a, os, as, beleza? Então ele tem a função de determinar a quantidade ou determinar o gênero, beleza? E falando aí em número, a última classe de palavras de hoje, a gente vai falar sobre o numeral. Isso, o numeral ele é muito usado para saber qual é o ponto de corte do curso que você quer. Por exemplo, qual é a faculdade que você quer fazer, qual a posição em que você passou nela. E eles se dividem em numerais cardinais, 1, 2, 3, 4, numerais ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Lembrando aqui que quando você estiver lendo numerais ordinais ou algarismos romanos, cuidado porque até o número 10 você vai ler em número ordinal. Então você vai falar de João Paulo II, você vai falar de Henrique VIII, mas você vai falar de Papa Bento XVI, você vai falar de Luís XV, portanto, do 1 até o 10, décimo, beleza? A partir do 11, 11, 12, 13, 14. Ficou a dica aí? Beleza. Então, nós temos o numeral fracionário, nós temos 1/3, nós temos 1/5. Lembrando que quando você diz, fulano mora lá no quinto dos,
sabe? Esse quinto dus não é uma geografia inicialmente, era o imposto cobrado dentro de Minas Gerais no século XVIII, o imposto do ouro, era o imposto dos 20% lá. E aí isso deu-se a esse exemplo aí do 1/5, mas hoje ele deixou de ser uma crítica de imposto e passou a ser uma crítica de geografia, da ideia de distante, de algo abandonado, beleza? E o último exemplo aí é multiplicativo, o dobro, triplo, quádruplo e por aí vai, beleza? Bom pessoal, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, ativa o sininho. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau!